Every story you love, every invention that moves you, every idea you wished was yours, all began as nothing. Just a blank page with a blinking cursor, asking a simple question. What do you see? Great ideas start on Mac. Find out more on apple.com/Mac. Hi, I'm here to pick up my son Milo. There's no Milo here. Who picked up my son from school? Streaming only on Peacock. I'm gonna need the name of everyone that could have a connection. You don't understand. It was just the five of us. So this was all planned. What are you gonna do? I will do whatever it takes to get my son back. I honestly didn't see this coming. These nice people killing each other. All Her Fault. A new series streaming now only on Peacock. agenciadepodcast.com.br. É possível derrotar uma grande potência? Até que ponto é possível gravar o nosso nome na história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção quem foi Espartaco, um dos nomes mais importantes quando o assunto é revolta escrava na antiguidade. O meu objetivo com esse episódio é fazer um bom panorama desse personagem e aproveitar para te ensinar um pouco mais sobre o cotidiano da Roma Antiga. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiro, nós temos que compreender a dimensão da revolta que o Espartaco causou. É essencial mergulhar primeiro na realidade da escravidão em Roma. Esse deve ser o nosso ponto de partida para, em seguida, a gente conhecer o personagem de hoje. Roma Antiga, tanto na sua fase republicana quanto imperial, se ergueu a partir de milhares de pessoas escravizadas. A economia, a vida cotidiana e até a cultura política estavam enraizadas nessa instituição. Não se tratava apenas de um detalhe social, mas do fundamento estrutural da sociedade romana. É muito importante compreendermos esse ponto. A escravidão romana tinha características bem diferentes daquelas que seriam praticadas mais tarde no Atlântico, durante os séculos XVI ao século XVIII. Enquanto o tráfico moderno era racializado, em Roma a escravidão resultava principalmente de guerras, dívidas ou punições jurídicas. Escravos vinham de diferentes regiões, eram celtas, germânicos, trácios, sírios, gregos e africanos. Todos eles eram capturados e vendidos nos mercados romanos. O historiador Moses Finley ressalta que, embora não houvesse uma ideologia de raça na escravidão romana, havia sim uma clara percepção de inferioridade dos cativos, vistos como prisioneiros de guerra submetidos à dominação legítima dos vencedores. Uma estimativa costuma apontar que no auge da República e do Império, mais de 1/3 da população de Roma era composta por escravizados. Esse contingente sustentava as atividades agrícolas nas grandes propriedades rurais, chamadas de latifúndia. Nessas terras, os escravos eram explorados em condições brutais, trabalhando de sol a sol, muitas vezes acorrentados. Além disso, havia os que eram destinados às minas, ambiente descrito por autores antigos como infernal, dada a insalubridade e a alta mortalidade. O próprio professor Moses Finley disse o seguinte sobre a realidade dos escravizados, abre aspas. Em princípio, o escravo era um forasteiro, um bárbaro. O escravo é introduzido em uma sociedade que não é sua, de forma violenta e traumática, arrancado não apenas de sua terra natal, como também de tudo aquilo que, em circunstâncias normais, pode propiciar apoio social e psicológico ao ser humano. Ele é separado da família, dos companheiros, das suas instituições religiosas e não recebe nenhum outro foco de relação, a não ser a figura do Senhor, e de maneira pouco confiável a dos camaradas escravos. Fecha aspas. Além do trabalho no campo, outro destino dos escravizados eram os espetáculos das lutas de gladiadores. Comprados e treinados em escolas especializadas, como a de Capua, onde Espartaco esteve, eles se tornaram combatentes nas arenas, usados tanto para entreter o público quanto para reafirmar a supremacia de Roma.
Mesmo que alguns gladiadores alcançassem fama e até certa admiração popular, sua condição continuava sendo de instrumentos descartáveis do espetáculo. O próprio fato da sociedade celebrar combates que às vezes são mortais entre os escravos mostra a brutalidade e a naturalização da violência na cultura romana. A escravidão não se limitava ao trabalho físico. Escravos gregos, por exemplo, eram com frequência empregados como tutores, médicos ou secretários, demonstrando que a condição de escravizado podia abranger funções de prestígio intelectual. Ainda assim, não importava o talento ou a erudição. O escravo permanecia juridicamente propriedade do seu senhor, sem direitos políticos ou autonomia. Essa dependência de trabalho escravo também gerava contradições. Roma enfrentava constantemente o risco de revoltas, já que a opressão criava terreno fértil para resistências. Antes mesmo da revolta liderada por Espartaco, que eu vou explicar melhor daqui a pouco no episódio, já haviam ocorrido outras grandes rebeliões, conhecidas como as Guerras Servis na Sicília, que ocorreram entre 135 a 132 a.C. e 104 ao ano 100 a.C., quando milhares de escravos agrícolas se rebelaram contra os seus senhores. Essas guerras deixaram claro o medo que a elite romana tinha de um levante generalizado dos cativos. Do ponto de vista cultural, a escravidão moldava até a linguagem política. A liberdade exaltada pelos cidadãos romanos só fazia sentido em contraste com a condição servil. Ser liber significava não ser escravo, e esse privilégio era protegido com unhas e dentes pelos cidadãos, sobretudo pela elite senatorial e equestre. Assim, a liberdade de poucos era sustentada pela escravização de muitos. A situação também provocou debates entre filósofos e juristas. Autores como Sêneca chegaram a recomendar um tratamento mais humano aos escravizados, mas sempre dentro da lógica de que continuavam sendo propriedade. O direito romano formalizava a condição do escravo como res, ou seja, coisa. Essa visão jurídica demonstra a desumanização institucionalizada, que transformava pessoas em objetos. É nesse cenário que devemos entender o Espartaco. A revolta que eu irei explicar mais à frente não foi um episódio isolado, e sim um resultado direto de uma sociedade profundamente marcada pela violência da escravidão. Quando ele e os seus companheiros gladiadores se rebelaram no ano 73 a.C., desafiaram não apenas os seus donos, mas todo um sistema que sustentava a República Romana. Essa é uma das razões pelas quais a rebelião provocou tanto pânico entre as elites. Mais do que uma simples fuga de escravos, representava uma ameaça à ordem social e econômica de Roma. In Walmart's Huluville, everyone readied their cart. The early Black Friday deals are about to start. Online and in the app, such great deals to explore. Everything you love from tech, toys, and more. The days to save and the ones to remember are the 14th to the 16th of November. The Who's are all ready, but are you? Walmart Black Friday deals await. Who knew? Your planet is now marked for death. Marvel Studios' The Fantastic Four First Steps is now streaming on Disney+. We will protect you. As a family. Light them up, Johnny! Marvel's first family is certified fresh on Rotten Tomatoes. That is fantastic. And critics say it's one of the best superhero movies of all time. Oh! Marvel Studios' The Fantastic Four First Steps, now streaming on Disney+. Rated PG-13. What time is it, Ben? It's clobber time! Como já é algo comum quando se trata de temas da antiguidade, a figura de Espartaco permanece recheada de incertezas quanto às suas origens. As fontes antigas não concordam em todos os detalhes, e isso abre espaço para debates historiográficos sobre a sua trajetória antes de se tornar gladiador e líder da mais famosa revolta de escravos de toda a Roma. O consenso dos historiadores é que ele era originário da Trácia, uma região ao norte da Grécia, correspondente hoje à parte da Bulgária, Romênia e à parte europeia da Turquia. A Trácia era conhecida pelos romanos como uma terra de guerreiros.
Povos trácios tinham longa tradição de combate e serviam como mercenários nos exércitos gregos e romanos. Eram vistos como rudes e indisciplinados, mas também corajosos e letais no campo de batalha. Não é de surpreender que Roma recrutasse e também subjugasse trácios em suas campanhas de expansão. Alguns relatos sugerem que Espartaco teria servido no exército romano como auxiliar, antes de desertar ou ser capturado. O historiador grego Plutarco, em Vida de Crasso, descreve Espartaco como, abre aspas, um homem não apenas de grande força e coragem, mas também de inteligência superior e mais grega do que Trácio em sua prudência e sensatez. Fecha aspas. Essa caracterização é interessante porque mostra que, aos olhos romanos, Espartaco não era apenas um bárbaro bruto, mas alguém dotado de inteligência e racionalidade, atributos que ajudariam a explicar a sua liderança. Outra fonte importante é o historiador Apiano de Alexandria, em História Romana, onde ele afirma que Espartaco foi prisioneiro de guerra, vendido como escravo e enviado à escola de gladiadores de Lentulus Batiato, em Capua. Já o historiador Floro, em seu texto Epítome da História Romana, não só confirma essa versão, mas também acrescenta que o Espartaco teria fugido de um acampamento militar antes de ser capturado, o que reforça a hipótese de que tivesse uma experiência prévia como soldado. Seja como soldado ou prisioneiro de guerra, Espartaco acabou inserido na engrenagem da escravidão romana. Sua trajetória demonstra o destino comum de muitos trácios e de povos submetidos por Roma. Eram transformados em mercadorias, vendidos em mercados e destinados a funções servis ou até ao entretenimento nas arenas. Do ponto de vista cultural, a origem trácia de Espartaco também é importante. Os trácios tinham tradições religiosas ligadas a cultos guerreiros e crenças xamânicas, que valorizavam a bravura e a resistência. Embora não possamos afirmar com precisão quanto dessa cultura o Espartaco teria preservado, não é impossível que elementos de sua formação nativa tenham reforçado o seu senso de resistência e identidade diante da dominação romana. Historiadores modernos veem em essas lacunas um espaço para interpretar Espartaco quase como uma figura mítica. Brent Shaw, por exemplo, sugere que a falta de detalhes concretos permitiu que Espartaco fosse reconstruído ao longo dos séculos como o arquétipo do rebelde universal. Já Moses Finley lembra que, embora não possamos identificar a sua biografia com clareza, sabemos que o Espartaco era produto das contradições de Roma. Ele era um estrangeiro subjugado que dominava as técnicas militares romanas e que se revoltou contra os seus dominadores. Depois de capturado e transformado em escravo, Espartaco foi destinado a uma das instituições mais brutais da cultura romana, a Escola de Gladiadores. O local em que ele foi enviado era um dos mais conhecidos de toda a Península Itálica. Ali ele seria preparado não apenas para lutar, mas para encarnar o espetáculo de violência que sustentava a política e a cultura romana do entretenimento. A vida de um gladiador começava com um treinamento intensivo. Diferentemente do imaginário popular moderno, os gladiadores não eram simplesmente lançados na arena para morrer. Eles representavam um investimento financeiro para os seus donos, e por isso eram treinados em escolas, chamadas de ludi gladiatori. Nessas instituições, escravos eram transformados em combatentes habilidosos, aprendendo a usar diferentes armas e estilos de luta. Havia, por exemplo, o Murmilho, equipado com espada curta e escudo grande, o Retiarius, armado com uma rede e um tridente. Também tinha o Secutor, especializado em perseguir os seus adversários. O treinamento era bem puxado e visava transformar corpos em instrumentos de espetáculo. Fontes romanas descrevem o cotidiano de exercícios físicos, práticas de combate e disciplina rígida. Os gladiadores eram submetidos a uma dieta controlada, rica em cevada e feijão, que lhes dava a aparência robusta e corpulenta apreciada pelo público. Estudos arqueológicos em Éfeso e em Pompeia, onde restos de gladiadores foram analisados, confirmam essa dieta peculiar, que lhes rendeu o apelido de hordeari, ou comedores de cevada. Mas a vida nesses colégios era marcada também pela privação de liberdade e vigilância constante. Os gladiadores eram mantidos em condições de semi-exclusão, em alojamentos coletivos e muitas vezes acorrentados fora do horário de treino.
O controle visava evitar fugas e rebeliões, já que esses homens eram, em essência, guerreiros forçados a lutar sob a ameaça de morte. As lutas de gladiadores cumpriam funções sociais e políticas centrais em Roma. As lutas eram financiadas por magistrados ou por políticos, como forma de conquistar prestígio popular. O público corria para as arenas para ver sangue. Esse espetáculo estava inserido dentro do contexto da política do pão e circo. Esse foi um dos principais instrumentos criados pela política romana para controle das agitações populares. Inclusive, se você quiser entender um pouco melhor sobre o que foi a política do pão e circo, é justamente esse o tema do episódio exclusivo para os apoiadores do História em Meia Hora lá no Apoia-se. Se você quiser ter acesso a esse e os outros mais de 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, essa vida de opressão também conferia aos gladiadores uma posição dupla. Mesmo que fossem escravos, muitos alcançaram a fama e foram idolatrados pelo povo. Tem grafites em Pompeia com nomes de gladiadores escritos, elogiando-os pela sua bravura. Alguns recebiam presentes ou até relações amorosas com mulheres da elite. Essa adoração popular, no entanto, não anulava a sua condição servil, apenas reforçava a contradição. Homens admirados eram, ao mesmo tempo, tratados como propriedade. Para Espartaco, essa experiência foi decisiva. Como Trácio, ele já tinha experiência militar, e a escola de Capua lhe deu oportunidade de aperfeiçoar as suas habilidades e observar de perto a vulnerabilidade do sistema. Foi nesse ambiente que ele conheceu outros gladiadores, igualmente insatisfeitos e dispostos a arriscar a própria vida em busca de liberdade. Plutarco relata que o Espartaco destacou-se entre os seus companheiros, mas não só pela força, também pela inteligência e pela liderança natural, qualidades que o tornaram a figura central da rebelião que estava por vir. Historiadores como Keith Hopkins lembram que o mundo dos gladiadores era um microcosmo da sociedade romana. Ao mesmo tempo que entretinha as massas e reforçava a hierarquia social, também criava um espaço onde a violência poderia se voltar contra os seus organizadores. A escola de Capua, destinada a forjar gladiadores para o espetáculo, acabou sendo o berço da maior revolta escrava da história romana. Assim, a vida de Espartaco como gladiador não foi apenas uma etapa de sofrimento, mas também de aprendizado estratégico e de contato com uma comunidade de homens dispostos à luta. O treinamento que deveria domesticá-los forneceu as armas que seriam usadas para desafiar Roma. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a vida de Espartaco e como que ele se tornou uma lenda em Roma. Mas meu minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre revolta, força, fúria, violência e séries. Segura aí, que é um minutinho só. Se você gosta de história e gosta de cinema, eu quero te apresentar o História e Cinema. O História e Cinema é um canal que eu, o Vogel, do Vogalizando a História, e o João Pedro, do Operação Barbarussa, que vocês devem conhecer já da internet, trocamos uma ideia sobre filmes históricos, fazemos análise sobre o que é fato e o que é inventado em determinadas obras, fazemos listas com os melhores filmes de cada período histórico e muito mais. Já tem alguns vídeos no ar, como uma análise do filme Napoleão, do Ridley Scott. Tem também um ranking de melhores filmes de guerra no aspecto fidelidade histórica e toda sexta tem um vídeo novo por lá. O História e Cinema tá no YouTube e também aqui no Spotify, tá bom? Então se você ouvir, se inscreve, dá 5 estrelinhas aí se você puder, que tudo isso é muito importante pra gente continuar o nosso trabalho, tá bom? Então é isso, basta pesquisar História e Cinema e o link tá aqui na descrição do episódio. Valeu, gente! O ano de 73 a.C. marcou o início daquilo que ficaria conhecido como a Terceira Guerra Servil, ou simplesmente a Revolta de Espartaco. Embora Roma já tivesse enfrentado levantes de escravos antes, nenhum alcançou o tamanho, a organização e o impacto da revolta iniciado em Capua. Tudo começou na escola de gladiadores de Lentulus Batiato, em Capua, onde Espartaco e outros escravos eram treinados para as arenas. Insatisfeitos com as condições brutais e com a perspectiva de morrerem como espetáculo para a elite, cerca de 200 gladiadores planejaram uma fuga. O plano, porém, foi descoberto antes de ser colocado em prática.
Apenas um grupo reduzido de 70 a 78 homens conseguiu se antecipar e escapar, armados inicialmente com utensílios de cozinha improvisados. Essa pequena tropa encontrou refúgio no Monte Vesúvio, próximo à Baía de Nápoles, onde se reorganizou. Ali, os fugitivos derrotaram uma força local enviada para capturá-los. Foi o primeiro indício de que aquela não seria apenas mais uma tentativa frustrada de fuga, mas sim um embrião de uma rebelião organizada. Sob a liderança de Espartaco e de mais 2 companheiros gauleses, o Criso e o Enomal, os escravos transformaram a sua improvisada fuga em um movimento de resistência. Espartaco se destacou pela sua disciplina e habilidade estratégica. Em vez de dispersar o grupo, ele o organizou em unidades militares e impôs regras de convivência. Fontes como Apiano e Plutarco ressaltam que, diferentemente de uma simples turba, o exército de Espartaco rapidamente adquiriu coesão, funcionando quase como uma legião romana invertida. As primeiras vitórias tiveram um efeito multiplicador. Escravos agrícolas da Campânia começaram a se unir ao grupo, que cresceu para milhares de combatentes. Em pouco tempo, Espartaco liderava uma força de dezenas de milhares de homens, entre os quais não apenas escravos fugitivos, mas também camponeses pobres, desertores e aventureiros atraídos pela promessa de liberdade e saque. A reação inicial de Roma foi lenta e desorganizada. O Senado, acostumado a revoltas pontuais, subestimou o levante. Ele enviou milícias locais e tropas de baixa qualidade, que foram rapidamente derrotadas. O episódio mais importante desses primeiros confrontos ocorreu ainda no Monte Vesúvio, quando Espartaco e os seus homens, cercados por forças romanas, improvisaram cordas com videiras e desceram pelas encostas íngremes, atacando os romanos pela retaguarda e obtendo vitória. Essa vitória não apenas consolidou a reputação militar de Espartaco, como também mostrou a sua capacidade de usar táticas criativas contra um inimigo superior, tanto em número quanto em equipamento. A partir daí, a sua revolta deixou de ser apenas local e passou a preocupar Roma. Do ponto de vista historiográfico, as motivações de Espartaco e de seus seguidores são objeto de debate. Alguns autores antigos, como Apiano, sugerem que o objetivo era simplesmente escapar da Península Itálica e retornar às terras de origem. Outros, como Plutarco, insinuam que havia uma intenção mais ampla de desafiar Roma. Historiadores modernos dividem-se entre aqueles que veem o movimento como um projeto de fuga coletiva e os que interpretam como uma tentativa de revolução social, ainda que sem ideologia explícita. Moses Finley, por exemplo, alerta que não devemos projetar ideias modernas de lutas de classes dentro desse episódio, mas reconhece que a revolta representava um sério abalo na ordem escravista. O fato é que, no verão de 73 a.C., o que começou como uma fuga de gladiadores em Capua já havia se tornado uma guerra aberta. Espartaco mostrava não apenas habilidade militar, mas também carisma e capacidade de liderança, mantendo unido um exército heterogêneo e motivado pelo desejo de liberdade. Roma, que inicialmente encarava a insurreição como um problema menor, começava a perceber que enfrentava uma ameaça que poderia desestabilizar toda a península. Depois das primeiras vitórias de Espartaco e os seus companheiros, a revolta deixou de ser vista como um motim local de gladiadores e passou a ser reconhecida como uma guerra em larga escala. Entre os anos 73 e 71 a.C., Roma se viu obrigada a mobilizar legiões inteiras para conter o levante, que em seu auge reuniu dezenas de milhares de combatentes. O exército rebelde, formado em grande parte por escravos agrícolas e gladiadores fugitivos, cresceu rapidamente. Estimativas antigas variam, mas autores como Apiano sugerem que Espartaco chegou a liderar entre 60 a 120 mil homens. Não era um grupo homogêneo, uma vez que havia trácios, gauleses, germânicos, gregos, além de camponeses pobres romanos que se juntaram ao movimento. Essa diversidade, que dava força numérica, também trazia tensões internas, pois diferentes grupos tinham objetivos distintos. Alguns queriam apenas fugir, enquanto outros desejavam saquear e se vingar dos seus antigos senhores. Espartaco se mostrou um líder capaz de transformar essa massa heterogênea em um exército disciplinado.
Há indícios de que o seu objetivo inicial fosse conduzir os seus homens até os Alpes e deixá-los voltar para suas terras natais. Plutarco menciona essa hipótese, sugerindo que o Espartaco desejava escapar da Itália e dissolver o exército. Porém, divergências entre os rebeldes frustraram esse plano. Parte dos gauleses e germânicos, liderados por Criso, preferia permanecer na península saqueando. A cisão enfraqueceu momentaneamente o movimento, e Crise acabou derrotado por forças romanas. O Senado, preocupado com a continuidade da guerra, decidiu confiar a missão de sufocar a revolta a Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos de Roma. Crasso organizou 6 legiões e aplicou medidas de disciplina. Ele chegou a executar unidades que haviam fugido em batalha, restaurando o rigor militar. Determinado e implacável, Crasso representava uma mudança de postura em relação às tentativas anteriores de reprimir todo o Levante. Mesmo assim, Espartaco continuou a vencer batalhas importantes. Em uma ocasião, ele conseguiu derrotar 2 legiões romanas, demonstrando a sua habilidade estratégica. Cada vitória de Espartaco aumentava o terror entre os senadores de que a revolta pudesse incendiar toda a capital romana. A virada aconteceu quando Espartaco tentou negociar a travessia para Sicília, planejando possivelmente reavivar as guerras servis que haviam acontecido ali. Ele buscou acordos com piratas sicílios para transportar o seu exército, mas ele foi traído. Os navios nunca chegaram, e esse fracasso comprometeu os seus planos de expandir a guerra, deixando os rebeldes encurralados. Crasso aproveitou a oportunidade e construiu uma linha fortificada no istmo da Lucânia, cercando Espartaco e os seus homens. Embora os rebeldes tenham conseguido romper o cerco em uma ocasião, o desgaste começou a pesar. Ao mesmo tempo, Pompeu retornava da Espanha após a sua campanha contra Sertório, e o Senado decidiu enviar reforços para apoiar a repressão. Espartaco se encontrava agora diante de 2 generais experientes e um poderio militar esmagador. Ainda assim, até o fim, o líder rebelde mostrou coragem. Plutarco relata que, na batalha final do ano 71 a.C., Espartaco matou 2 centuriões romanos e, ferido, continuou lutando até ser cercado. Seu corpo nunca foi encontrado, alimentando ainda mais a aura de mito em torno de sua figura. Após a derrota, mais de 6.000 prisioneiros foram crucificados ao longo da Via Ápia, entre Capua e Roma, como aviso brutal contra qualquer tentativa de rebelião futura. A Guerra Servil de Espartaco foi um dos maiores desafios internos enfrentados pela República Romana. Demonstrou tanto a vulnerabilidade de um sistema baseado na escravidão, quanto a extraordinária capacidade de liderança de um homem que, mesmo escravizado, conseguiu por um momento enfrentar e até humilhar a maior potência militar do seu tempo. Historiadores como Brent Shaw lembram que, embora militarmente derrotada, a revolta de Espartaco deixou cicatrizes na mentalidade romana. O medo de uma insurreição escrava em larga escala acompanharia Roma por séculos, mesmo que nunca mais houvesse uma rebelião de tamanha magnitude. Para Karl Kautsky, já no século XX, a derrota não diminui a importância simbólica de Espartaco, que passou a encarnar o arquétipo do rebelde contra a opressão. A morte de Espartaco no ano 71 a.C. não encerrou a sua história. Pelo contrário, foi o ponto de partida para a construção de um mito, que atravessou milênios e assumiu diferentes significados conforme os contextos históricos. Durante a Idade Média, a sua memória perdeu força, pois a tradição cristã valorizava mais exemplos de santos e mártires do que de rebeldes pagãos. Foi apenas com o Renascimento e a redescoberta dos autores clássicos que o nome de Espartaco voltou a circular. Humanistas admiravam a sua coragem, mas ainda o viam dentro da moldura da derrota frente ao poder de Roma. O verdadeiro salto simbólico aconteceu nos séculos XIX e XX, quando Espartaco foi reinterpretado como herói popular. Movimentos revolucionários e socialistas encontraram nele um arquétipo da luta de classes. Karl Marx e Friedrich Engels viam Espartaco como um dos maiores exemplos da resistência dos oprimidos. O socialista Karl Kautsky exaltou a revolta servil como a primeira grande guerra social da história. No século XX, líderes comunistas como Rosa Luxemburgo referiam-se a Espartaco como modelo de coragem revolucionária, tanto que o grupo revolucionário liderado por ela em 1919 recebeu o nome de Liga Espartaquista.
O mito de Espartaco também ganhou vida no cinema e na literatura. A novela histórica de Howard Fast, publicada em 1951, reimaginou o personagem como herói libertador, crítica velada à perseguição política nos Estados Unidos. Essa obra inspirou o famoso filme Spartacus, de 1960, dirigido por Stanley Kubrick e estrelado por Kirk Douglas, que imortalizou a cena em que os rebeldes, diante da ameaça de execução, gritam coletivamente: "Eu sou Spartacus". O filme consolidou Espartaco como ícone da resistência contra a tirania e foi lido como alegoria contra autoritarismos do século XX. Assim, o mito de Espartaco é resultado de uma longa história de interpretações. O guerreiro trácio que desafiou Roma foi relembrado como bárbaro perigoso, depois como herói humanista e mais tarde como símbolo revolucionário e finalmente como ícone da cultura popular global. Cada época encontrou nele o reflexo de suas próprias lutas e esperanças. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Roma Antiga, o segundo se chama República Romana, e o terceiro episódio se chama Júlio César. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história de Espartaco, estamos falando de um gladiador de origem trácia que se tornou líder da mais famosa revolta de escravos contra a República Romana. Por volta do ano 73 a.C., ele e cerca de mais 70 companheiros escaparam da escola de gladiadores em Capua, iniciando um levante que rapidamente ganhou força. Em pouco tempo, milhares de escravizados, camponeses pobres e marginalizados se uniram ao movimento, que passou a desafiar abertamente o poder de Roma. A chamada Terceira Guerra Servil revelou a fragilidade da República diante de revoltas internas. Espartaco mostrou habilidade militar, derrotando diversas legiões romanas em batalhas e buscando conduzir os seus seguidores para fora da Península Itálica. Porém, divergências entre os próprios revoltosos e a reação organizada do Senado romano enfraqueceram o movimento. Sob o comando de Marco Licínio Crasso e, posteriormente, com o apoio de Pompeu, os romanos cercaram e derrotaram o exército rebelde. Espartaco morreu em combate e milhares dos seus seguidores foram crucificados ao longo da Via Ápia, como forma de intimidação. A revolta liderada por Espartaco não apenas expôs as tensões sociais e a dependência de Roma da mão de obra escrava, como também inspirou debates sobre liberdade e resistência. Para entender melhor esse contexto, vale explorar como as transformações sociais da República Romana abriram caminho para o surgimento do Império, principalmente após o fracasso do primeiro triunvirato, com a morte de Júlio César, que até mesmo seu filho adotivo Brutus teria participado do seu assassinato. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline,
onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim. É bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!